Olá, senhoras e senhores, 12h31 na nossa querida Belém do Pará. Estamos iniciando através da Rádio Liberal FM e toda a nossa rede, portal oliberal.com, Facebook, YouTube, Instagram, mais uma entrevista com mais um candidato ao governo do estado do Pará. É a prestação de serviço que o Grupo Liberal tem feito diariamente para você. Nessa semana, na próxima semana, até o dia 29, nós vamos estar cumprindo a agenda, não é assim que se fala no momento eleitoral, né? Cumprindo a agenda, conversando com candidatos para que vocês saibam propostas, conheçam um pouquinho do mais do candidato. Seu espaço que o Grupo Liberal está ofertando a todos os candidatos ao Senado, tá? E também os candidatos ao governo do estado. Daniel Nardim já com a gente, nosso diretor de conteúdo do Grupo Liberal. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, bom dia. Obrigado, bem-vindo, candidato. Conversar um pouquinho com a gente. Estamos junto com a Mariana Azevedo aí também. E vamos começar, para ganhar o tempo aí, né? A gente está meio bom dia, boa tarde, mas naquele horário da broca, como se fala na linguagem popular. Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor Felipe, do PRTB, é o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo. A gente tem começado com aquela pergunta, né, aquela que apresenta o candidato à população. A gente sabe que tem toda a campanha aí que o senhor está envolvido, mas acho que é um espaço nobre que o senhor pode prestar esse serviço também, de dizer quem é o candidato e por que ele quer sentar na cadeira de governador do estado do Pará. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né? Queria agradecer ao Grupo Liberal pela oportunidade. É a segunda vez que eu venho ao Grupo Liberal, vim através do Jornal Liberal, né? Fui o primeiro entrevistado, o primeiro candidato a governador, e agora tenho mais essa possibilidade, essa oportunidade, né? Estamos em um partido sem fundo partidário, sem tempo de televisão, e nas últimas pesquisas já encontramos em terceiro lugar sentido ao governo do estado do Pará, mesmo sem tempo de televisão e sem recurso, né? Então eu queria agradecer ao Grupo Liberal. Eu sou o doutor Felipe. Eu sou um caboclo do interior, com grande parte do estado do Pará, que é grande, né? Saí precocemente de casa, com 11 anos, para Belém, para poder estudar, e a capital Belém me deu a oportunidade de ter os bons estudos, e ingressei na faculdade de medicina, depois fiz residência, e voltei para o sul do Pará, de onde eu nasci, né? Só que uma cidade diferente chamada Paraupebas. E lá eu trabalho há 8 anos como cardiologista. Fiz um bom trabalho como profissional médico e com isso me deu uma credibilidade como uma pessoa normal, simples, de ser candidato a governador do estado do Pará por um partido sem fundo partidário e sem tempo de televisão. Doutor, só em cima da sua apresentação, como é que o PRTB, porque normalmente, né, a gente vê muito isso, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Sim. A gente vê muito isso nos partidos, né? O partido sempre busca a pessoa que está na capital, está mais próxima, de repente, da mídia, mais próximo do conglomerado, podemos dizer assim. Como o PRTB chega até o senhor em Paraupebas e diz, olha, o doutor Felipe, cardiologista, reconhecido na cidade, serviço prestado na área de saúde, vai ser o nosso candidato ao governo do estado. O senhor já tinha um entrosamento político? O senhor já teve um cargo político? O senhor já tinha uma conversa para isso? Não. Inclusive, eu estava afiliado no PRTB há 3 anos e apareceu do dia para a noite, né, o secretário do partido no meu consultório. Queria conversar comigo. Eu senti até um pouco incomodado, porque quando você fala de política, né, um trabalhador lá do interior que é incomodado no seu trabalho para falar de política, a gente é um pouco resistente. Porém, deu um tempo para ver as propostas. E então, um partido sem fundo partidário, pequeno, considerado que não tem representatividade no Congresso Nacional, me deu essa possibilidade de ser candidato a governador. Eu nunca pensei em disputar nenhum cargo político, né? Era resistente a isso, mas eu tenho um projeto social chamado Estudo Coração do Bem, que a gente realiza por dia mais ou menos 10% do nosso atendimento de forma gratuita, e tudo que você faz de bom, né, para a sociedade, já pensa que é para o intuito político. Eu tinha essa resistência muito grande, mas um cargo de governador, eu poderia bem avaliar essa possibilidade, então, de governar um estado, né, e tentar modificar. Se fosse para seguir uma carreira política da base, a gente começa sempre como vereador, depois candidato a prefeito da cidade, depois deputado estadual, federal, senado, e tentar o governo do estado do Pará. Eu vim logo para mudar essa normativa, né, e logo ao governo do estado do Pará. Então o partido me procurou, porque eles procuram entre os filiados, né, quem é a melhor opção.
e o partido decidiu que ia lançar uma candidatura completa, né, ao governo, ao Senado, deputado federal, estadual, e foi até difícil para a gente montar uma chapa, porque a maioria dos políticos sempre essa luta e essa briga por fundo partidário, né? E me deu essa possibilidade. Acredito que me deu essa possibilidade porque eu acreditei nisso, porque não tem fundo partidário e eu sabia que eu poderia fazer uma campanha fácil de ser feita, falar as propostas, e minha proposta na minha campanha é de falar a verdade. Se isso comover a população paraense, fico grato, então eu estou lutando por isso, tenho dado bastante para o estado do Pará, vendo quais são as necessidades para, se for eleito, ter uma solução. Então eu agradeço muito ao PRTB por confiar em alguém que nunca foi candidato. Agora, candidato, antes da gente entrar nas Sim. propostas, ainda nessa linha, que eu acho que é interessante, até poder, para as pessoas Sim. que podem estar ou estão certamente ouvindo a gente agora, é possível fazer uma campanha sem fundo partidário, ainda mais num estado da dimensão do Pará, que você tem que se deslocar, tem material gráfico, tem tudo. Como é que você está conseguindo fazer a sua campanha? Sim, estamos há 40 dias, né, em uma campanha, era uma pré-campanha e agora uma campanha. E está faltando apenas, se eu não me engano, 10 dias agora, né, para as eleições. Então a gente está vivendo um dia de cada vez. Eu trabalho no meu consultório, né, então eu estava fazendo essa normativa de atender de segunda a quinta, pegar um voo e ir para alguma região do estado do Pará e conhecer a problemática, ver apoiadores políticos, com recurso próprio até antes das eleições. Depois, através de doações, né, de pequenas doações, minha e de alguns apoiadores, a gente está dando perna para poder visitar o estado do Pará. Mas a minha campanha não estava sendo de forma integral, porque não teria como deixar meu consultório, porque sou um profissional e não estava preparada para uma campanha, né? Consegui algumas pessoas para poder me substituir até certo dia, e agora estou indo de vez, tem mais ou menos uns 10 dias que eu estou livre para fazer a campanha. Quando o senhor sair de Parauapebas e vai dar esse pulo em outra região, reconhecer as problemáticas, o que o senhor tem escutado, o que o senhor tem visto, qual a sua avaliação? Muito se fala que muitas das vezes o governador ele está atuando mais na capital, mas eu não vejo isso. Eu sou do Pará, andei no Oeste, andei na região do Salgado, Baixo Tocantins, e agora a nossa campanha está bem intensa aqui nos bairros de Belém, em feiras, os bairros mais da periferia, e eu vejo o abandono em todo o estado. O estado é muito grande, né? E os governantes nossos são ausentes. A maioria dos nossos governantes está mais preocupados em fazer movimentos para ser reeleitos e perpetuar no poder. Por isso que temos uma família que está há 50 anos no poder e um outro que está há 30 anos candidatando ao governo do estado do Pará. Então eu vi essa problemática, o estado está em total abandono. Eu posso falar porque sou um profissional de saúde, trabalhei no SUS, né? Na cidade de Parauapebas, a cidade mais rica, uma das cidades mais ricas do país, existe um infarto assistido. Então eu resolvi sair do SUS porque não tinha condições mínimas de trabalho de um médico atuar. Isso não é só no sul do Pará, é em todo o estado. Por isso que essa grande queixa em saúde pública, educação, saneamento básico, a problemática está em todo o estado. Eu acredito que tem que ter um reviravolta, uma pessoa não política tentar melhorar o nosso estado. Passar essa confiança para a população, e quem pode mudar isso não vai ser os políticos, vai ser a população de ter a melhor escolha. Eu acredito que os 2 primeiros colocados das pesquisas não vai poder fazer nada diferente nos próximos 4 anos. Acredito que uma pessoa técnica que trabalha de forma honesta e regular dentro da sua vida pessoal e da sua empresa é capaz de modificar isso daí. Sim, a minha formação em medicina foi em outros estados, né? Eu fiz faculdade de medicina no Tocantins. Tocantins é um estado que tem menos recursos que o nosso estado, é um estado mais jovem, pode-se falar, porém a saúde básica, a saúde de média e alta complexidade funciona de forma regular. E eu posso falar com certeza absoluta que há 10 anos, há 15 anos, quando eu fazia faculdade,
está melhor do que hoje o nosso estado, que tem mais recursos, um estado mais antigo, mais bem desenvolvido economicamente. Ele está atrasado do que o estado do Tocantins. Depois eu fiz minha residência no estado de São Paulo. E a cartilha do SUS, ela é correta. O problema é que os gestores, os governantes, não escolhem pessoas técnicas que sabem gerir saúde e que possam melhorar a qualidade desses atendimentos. Então, essas escolhas do nosso estado, na maioria das vezes, escolhem de forma política, não de forma técnica. Então, temos que modificar esse pensamento, que partidos políticos tenham a importância e tenham a competência para poder gerir qualquer coisa relacionada ao sistema público. Tem que ter essa mudança de escolher pessoas técnicas. Eu vi muito isso no governo federal. No momento anterior, nas gestões anteriores, escolhia sempre deputados, senadores muito bem votados em regiões e colocava ela para ser um secretário de saúde, né? O ministro da saúde, ministro da economia. Agora não. O atual presidente teve escolhas técnicas e o Brasil está seguindo em frente com muita dificuldade, passando por uma época muito difícil na pandemia. A saúde pública é a nossa problemática. Tem proposta sim para a saúde, que o Estado seja um ordenador de despesas e também seja um auditor. Então não só adianta passar recursos para os municípios, mas os municípios têm que ser acompanhados de perto, formar diretrizes para que cada município tenha a mesma qualidade de saúde. Com isso, vai diminuir as quantidades de TFD. Temos que resolver a problemática no município. Então, a gente tem que fortalecer a saúde dos municípios. Está uma discussão bem forte agora, você deve estar acompanhando, claro, sobre o piso da enfermagem. E a gente imagina que isso deve se estender aí e ficar para isso ser feito ou decidido já na próxima gestão, né? Com novos governadores ou governadores reeleitos, com o presidente reeleito ou com o novo presidente. Qual que é a sua opinião? Você eleito governador, acha que tem caixa, tem receita para fazer o piso, ou você acha que tem que ser revisto? Sim. Quando você vai dar... Eu sou empresário do ramo da medicina, sou um cardiologista, tenho uma empresa que tem 7 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiras. A partir do momento que foi sancionado que teríamos que ter o reajuste, eu, como empresário, fiz esse reajuste, né? E é possível sim, se a gente trabalhar de uma forma ordenada. O que não pode acontecer é escândalos de corrupção, né? Quando você tira recurso de um setor, vai faltar para você conseguir manter a demanda daquele funcionário. Eu sou um profissional, uma clínica pequena, temos um crescimento grande, porque existem pessoas que saibam administrar, que não gasta tudo que tem. Nós temos que ser econômico e também ser correto com o recurso público, porque a maioria das vezes o recurso não é aplicado 100% naquela problemática. Não desviar, não negociar, que vai sobrar sim recurso para isso. Em outros lugares, como te falei, em estados bem mais pobres, a saúde funciona, os profissionais de saúde têm planos de carreiras de salário. O estado do Tocantins, eu posso falar que existe isso, planos de carreira de salário. Quando a gente vai aumentando tempo, isso vai aumentando também o salário dessas pessoas. Então é possível sim conseguir pagar esse teto da enfermagem e dos técnicos de enfermagem, que está muito defasado. A inflação está forte, a cesta básica está aumentando, então a gente tem que melhorar sim as condições financeiras dos nossos profissionais de saúde, que está defasada. Olhando o seu perfil, candidato, e nós já falamos bastante dessa área de saúde também, sim, como a sua andança aí pelo estado e vendo como é que está a situação no qual o senhor relata para a gente, eu acho que um outro assunto que deve deixar confortável também falar, já que o senhor é morador de Parauapebas, né, da controvérsia Parauapebas, eu penso assim, e posso depois lhe dizer o motivo, mas aqui a gente está para lhe perguntar. Tá. A relação do Estado com a mineração. A gente sabe que hoje o Pará lidera o ranking da mineração e os candidatos que aqui estão vindo estão falando referente a esse assunto. E eu tenho percebido nessa nossa conversa, Daniel, Mariana, e vocês estão nos acompanhando e têm acompanhado as entrevistas, é que nesse momento de campanha tem muita gente criticando
a mineração, criticando a Vale, criticando a fulana e tal, estão batendo nas empresas mesmo. Só que no período da governança, a gente não vê essa relação ruim, né? A gente não vê o Estado reclamando, a gente não vê o Brasil reclamando, mas enfim, como é que o senhor vê essa relação do Estado com a mineração? O que o senhor pensa referente à mineração? Se pede para... A Vale pede para fazer vou chamar de ferrovia, né? A ferrovia, a Marabá, por exemplo, está pedindo, não, faz primeiro aqui a nossa estrada. Como é que o senhor vê essa relação? O que o senhor pensa caso seja eleito? Existe essa problemática porque, assim, a maior fonte de renda, de recursos do nosso estado é a mineração e, segundo, o agronegócio. Porém, o governo do estado do Pará não dá infraestrutura para essas mineradoras, não falo só da Vale, mas das pequenas mineradoras que hoje estão crescendo bastante no sul do Pará. Eu também tenho propriedade no município de Água Azul, tem 2 mineradoras, porém o estado não dá infraestrutura para poder extrair esse minério e escoar, né? E ele só vem a nós, porém não oferece nenhuma estrutura, né? Infraestrutura para que esse minério seja escoado e ganhe os comércios internacionais. Eu moro em Paraupebas. O senhor já chegou aí em Paraupebas? Já. Recentemente? Não, acho que faz uns 4 anos, 5 anos, sim, mais ou menos. É um dos municípios que mais arrecada no nosso estado, né? Campanhas milionárias de candidatos, né, no município, que eram anteriormente gestores, que trabalhavam na prefeitura de Paraupebas, e que lá, eu sendo um profissional de saúde dentro do município, o recurso não é aplicado na nossa cidade, né? Então, o recurso do produto mineral que é arrecadado da minha cidade de Paraupebas não é investido na cidade, porque as condições de saneamento básico, educação e saúde é precária, igual todo o estado. Então, as mineradoras trazem sim muito benefício para o nosso estado. Teríamos que estimular sim novas mineradoras a vir ao nosso estado, porque o estado tem um grande potencial para o produto mineral. Isso vai gerar renda. E se for feita de uma forma regular, respeitando os limites do meio ambiente, preservando o meio ambiente, é possível para ser uma grande potência nacional, porque nós temos o maior recurso mineral do planeta, é o estado do Pará. Agora tem que ser estimulado. Como que o governo pode fazer isso? Melhorando a infraestrutura do nosso estado. Melhorando a infraestrutura, empresas vão vir, vão instalar, vão trazer recursos e, inclusive, vão ajudar a preservar. Porque a maioria das minas hoje de extração ela é subterrânea. Então, ela vai degradar menos o meio ambiente. Então, temos que estimular sim o produto mineral. O Pará pode ser uma grande potência se o Estado der infraestrutura e ter um bom diálogo com essas mineradoras. E não só venha a nós. Tem que fazer parte para isso, que desenvolva esse produto mineral e trazendo benefício para a nossa sociedade. Deixa eu aproveitar esse gancho aí da mineração. Você falou em infraestrutura de logística, né, de transporte. A gente sabe que o Pará está posicionado geograficamente muito bem, né? Ele tem rotas. Mas o que você acha que você poderia citar como prioridade? Que você acha que deveria ser feito para melhorar essa infraestrutura aqui no estado? Sim, eu sou da região do sul do Pará, né? Tenho propriedade na PA 279, que é um grande produtor, né, de carne bovina, né? A cidade de Xinguara tem 5 frigoríficos, Água Azul tem um frigorífico, Tucumã outro, São Félix do Xingu. E todos eles estão trabalhando de forma a trabalhar com boi verde, preservando o meio ambiente. Por isso, ninguém consegue vender o gado se não tiver com condições ambientais regulares. Então, desenvolve bem a nossa região, está sim preservando. Naquelas regiões diminuiu bastante o desmatamento e está preservando mais o meio ambiente. Porém, como eu falei, eu sou na PA 279 e as estradas são de má qualidade. Existem operações tapa-buraco a cada 3 meses, porém não melhora. Vem a chuva, o trânsito é pesado, a maioria são caminhões pesados, com isso degrada bastante as nossas estradas. E o nosso governante é ausente. Ele passou 3 anos e 6 meses sem visitar os municípios da PA 279, o nosso governador. Eu posso falar isso com certeza porque eu sou um morador de lá. Os políticos aparecem a cada
a cada 4 anos na nossa região. Então, o nosso governador, a primeira aparição dele no município de Água Azul do Norte, São Félix do Xingu e Xinguara, foi agora há 3 meses, na véspera da eleição. Se ganhar, eu acredito que ele vai sumir de novo e vai aparecer, e eu acho que não vai voltar, porque ele não vai ser candidato à reeleição. Mas aí de obra especificamente, você acha, além da 279, você pensa assim, alguma coisa estruturante, tipo ferrovia, hidrovia, alguma coisa que você acha que precisa ser feita uma parceria ali com o governo federal para ser algo... Você tem derrocamento Pedral do Lourenço, você tem, enfim, uma série de... Sim, tem que ser compartilhado, né, essas despesas, até com o setor privado também. Porém, não tem um bom diálogo entre o governo do estado com o governo federal. Existe uma briga de egos e poderes, porque o atual governador pretende ser presidente da República, então não existe esse diálogo e não tem ninguém que faz esse intermédio. Quem deveria fazer isso seriam os deputados federais e o senador do nosso estado. Vivemos em uma rixa e quem perde sempre a população. Dificilmente o governo do estado do Pará vai conseguir fazer ferrovias, melhorar as condições de portos, se não estiver agrupado ou alinhado com o governo federal. Temos que ter um melhor diálogo entre essas instituições, o estado e o governo federal, para que o estado, como um grande, dando a grande compartilha para isso, e o estado também tem que fazer parte, porém tem que ter diálogo entre as duas partes. Perfeito. Olha, você que está nos ouvindo através da Rádio Liberal FM e AM, ligou o rádio agora, em mais de 90 municípios do estado do Pará. Nós estamos entrevistando nesse momento o Dr. Felipe, que é candidato ao governo do estado pelo partido PRTB. Para você que está nas nossas redes sociais também nos acompanhando, essa entrevista vai ficar, vou chamar de gravada, guardadinha e salva, tanto no Facebook quanto no YouTube, como também na nossa página e no portal oliberal.com. Candidato, assim, claro que se pensa na campanha, né? Caso venha a vitória, se pensa no time, né? Se pensa no relacionamento. O senhor, normalmente, quem ocupa a cadeira do executivo, tenta se aproximar de uma Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de se aproximar do próprio Congresso Nacional através dos nossos 17 representantes na Câmara Federal, os nossos 3 senadores, agora tem uma vaga ao Senado que está sendo bastante concorrida, por sinal. O senhor é novo na política, está chegando agora, lá da região de Parauapebas. Caso eleito, como é que faz para abrir essa conversa, para ter que é todo o sonho de consumo do Executivo, ter uma maioria apoiadora na Assembleia Legislativa, e como diz o caboclo lá da minha terra, que é distante da sua, por aí se vai. Como é que o senhor pensa em relação à articulação? Por sorte, eu estou num partido, sem fundo partidário, e com isso eu não tenho um grupo político grande que não possa me comprometer e me dar uma boa governabilidade. Porque quando você tem um grupo político grande, você tem que acomodar aquele grupo político em cada setor. Então não tem um grupo político, fica mais fácil. Vai ter sim uma boa relação com o legislativo, porque cada um tem que cumprir sua função. A anarquia se dá quando um intromete na função do outro. Se eu for eleito por executivo, é porque mais de 50% da população me escolheu como o governante do estado. E eu fui escolher, eu me candidatei a governador do estado do Pará. Então, a minha função é gerar projetos e ações que melhorem a qualidade de vida da população. Agora, não cabe o doutor Felipe, já com 37 anos de vida, nunca negociei meu paciente. Eu não negocio meu paciente com indústria de laboratório, eu não negocio meu paciente com empresa de laboratório para pedir exames. Eu mando escolher qual é o melhor produto, qual é a melhor medicação para aquele paciente e qual é o melhor laboratório com menor preço. Então, o executivo, ele não foi feito para negociar. Quando você negocia, você está sendo corrupto, porque você vai dar benefício a algumas pessoas em troca de alguma coisa. Então, o nosso intuito é não negociar. Negociar se chama se corromper. O problema todo é negociar grupos e tentar negociar. Eu vou executar
Vou trabalhar assim aliado com o Legislativo. Eles têm que elaborar projetos que melhorem as condições de vida da população paraense. E eu, como do Executivo, tenho que executar o que eles estão me pedindo. Se as propostas for para o bem da população paraense, vai ser sim compartilhado isso, e o mérito todo vai ser de quem elaborou esse projeto, no caso o Legislativo. A nossa proposta é não fazer negociatas, nem agrupar grupos políticos para se fortalecer e pensar numa reeleição. É governar para a população paraense. Só que o Legislativo vai ter que entender essa função. Eles foram eleitos, colocaram os seus nomes à disposição para legislar, não para executar. E nós não devemos negociar cargos, funções. Então o Executivo foi feito para legislar e o Legislativo para legislar e o Executivo para executar. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Glins, que está acompanhando a gente através do YouTube. Ele perguntou, doutor Felipe, qual a sua proposta para a educação? Sim, a educação é o melhor meio de transformação de vida de pessoas. A educação transformou a minha. Eu sou um caboclo do interior, morando no interior do estado, eu morava no município de Água Azul, estudando no setor público. Não seria possível eu me tornar um cardiologista, membro titular da Sociedade Brasileira. Naquela época tinha crianças com potencial muito maior do que o meu. Porém, meu pai, por ser uma pessoa visionária, me retirou do interior, me trouxe à capital e pagou os meus estudos. Só que aquelas pessoas que estavam comigo lá não tiveram a mesma oportunidade. São pessoas do bem, porém com potencial, não teve poder explorar todo o seu potencial. É importante que uma pessoa que conseguiu tudo através da educação tenha um olhar importante para a educação. Então, eu acredito que com as escolas integrais, escolas cívicos militares, maior tempo dessas crianças e esses adolescentes na escola vai ser melhor. Como diz o doutor Enéas, né, cardiologista também, que eu tive o prazer de conhecer e ter aula direta, é melhor a escola do que a não escola. Então, maior tempo dessas crianças na escola, menor formação de pessoas que possam entrar no crime, porque essas crianças vão estar dentro de um colégio. Por isso, o Estado tem que dar estrutura para essas crianças, maior ocupação em ensino e lazer. Então, eu acredito que através das escolas integrais, escolas cívicos militares, cursos profissionalizantes, fora as aulas, né, curriculares, seria importante, e voltar para o seriado, né, e eliminar o ciclo, porque isso não traz competitividade para aquela criança, porque existe uma bolha que leva essa criança sem um conhecimento importante para a prova mais importante da vida. A prova mais importante da vida de um adolescente que tem 17 anos, que vai se tornar adulto, é o Enem. Então, as pessoas que estão nas escolas privadas vão conseguir as melhores vagas. E vai sobrar os cursos que são menos competitivos para essas pessoas. Então, temos que voltar para o seriado, né? E eliminar essa parte do ciclo, que só trouxe atraso para a nossa educação. Escolas cívico-militares e também escolas integrais. Mas isso o Estado tem que fortalecer. E não se faz isso de um dia para a noite. Tem que ter melhores políticas públicas, vai depender da Assembleia Legislativa, vai depender da classe dos professores, vai depender da estrutura das escolas. Então, isso é um trabalho longo que tem que ser iniciado por alguém. Então, a proposta é que o doutor Felipe, que modificou sua vida através da educação, tem essa possibilidade. Foi uma surpresa para os políticos da região, os partidos da região, o senhor Vim. Como é que o senhor foi recebida essa candidatura pelos políticos da região? E a gente pode falar o prefeito da sua própria cidade, da cidade vizinha e tudo mais. Como é que eles estão encarando isso aí? De repente, eles não podem estar encarando isso também como um possível adversário daqui a 2 anos? Caso, logicamente, o senhor não se eleja? Como eu falei, minha intenção no momento algum era ser um político. Eu tenho meu projeto social que se chama Instituto do Coração do Bem e quero desenvolver ele. Porém, uma proposta para ser candidato a governador, ter tempo para estar com a imprensa, andar o Estado e falar a proposta, eu resolvi encarar essa missão. Mas até na minha família todos falavam que eu era um louco, porque os meus pais perguntaram quanto que eu teria de dinheiro,
quantos advogados eu teria, quantos contadores eu teria, qual é o meu grupo político. Aí eu falei, só eu mesmo, eu e minha fé. E um partido que me deu essa possibilidade, que um partido é apenas o CNPJ para ser candidato a governador. E falei para todo mundo que ia. O prefeito da minha cidade, eu como um profissional de saúde, existe isso, ajudei ele a ser eleito através de ações na minha clínica. Depois de eleito, ele quis me contratar para o município de Água Azul do Norte para trabalhar como cardiologista. Eu falei que não, que eu poderia ajudar ele da mesma forma, mandando os pacientes que ia atender o pessoal de forma gratuita. Agora, ele é um grande opositor na minha cidade. Minha cidade tem 8.000 eleitores. Existe uma luta do atual governador contra a minha pessoa, doutor Felipe, uma briga muito grande lá. E todo mundo me chama de louco. Todo mundo pensou que eu era aquele candidato que ia ficar em último lugar, que ia ter 0,6%, só que nas pesquisas feitas pelo grupo IPEC, né, contratado pela TV Liberal, me colocaram na última pesquisa em terceiro lugar. Isso está gerando uma pulga atrás da orelha desses políticos. Inclusive, não sei qual é essa narrativa, mas já está tendo algumas perseguições, tentando chegar próximo a mim para poder desistir da minha candidatura. Eu vou até o fim, eu vou até o dia 2, com esse propósito que é de cura, de tirar o parado do lugar que está. E eu acho que é possível, sim. Aí vem aquela pergunta, se eu será picado pela política nessa campanha, de repente, até para o senhor avaliar, porque a gente está há 10 dias aí, 9 dias, sim. E esse primeiro caso não dê, né? Dando, claro que você vai cumprir o mandato direitinho. A gente já vai seguir para o giro dos regionais, mas antes de fazer uma pergunta bem um pouco mais conceitual também. Você é de uma região muito produtiva, né? Você citou do agronegócio, da mineração, e a gente tem uma visão de Estado onde você pode ir mais para um lado mais preservacionista e para um lado mais desenvolvimentista. Um governador de Estado que dita esse rumo, né? Você tem aqui na Amazônia o Amazonas que puxa mais para o lado ambiental, fecha parcerias internacionais, organismos internacionais que entram com algum fundo para preservar e etc. Qual que é a sua visão enquanto Estado do Pará do caminho que a gente deve seguir nesse dilema aí na Amazônia entre preservar e produzir? Como dizemos, o nosso presidente, a Amazônia é nossa. A Amazônia não é da França, não é da Inglaterra. A Amazônia é um patrimônio brasileiro. E nós, brasileiros, temos que defender a Amazônia. Temos que trabalhar em cima das nossas terras, porém também temos que preservar. Existe essa política internacional de ONGs, mas o interesse todo é no nosso produto mineral, da nossa água, da nossa floresta. Então nós temos que ter condições de utilizar isso em benefício da nossa população e preservando o máximo possível do meio ambiente. O mundo já foi todo devastado, a Europa toda devastada. Dificilmente se vê árvores na Europa. Nunca fui, mas eu vejo nas televisões, né, a gente acompanha através dos filmes, né? E também de informações. O Brasil quase todo também foi devastado. E grande parte da preservação está na região amazônica e o Pará se encontra na região amazônica. Agora também temos que dar dignidade para essa população que aqui vive. O agronegócio é a nossa segunda fonte de renda. É possível preservar a Amazônia através da regularização fundiária, onde a gente vai dar documento para esses proprietários dessas terras. Com isso, com o documento, ninguém quer queimar um documento, ninguém quer sujar seu CPF. Por isso que existe as entidades que preservem, né, o nosso CPF. Eu não quero sujar meu CPF, eu sou um produtor do agronegócio, então a gente não pode estragar o nosso documento, que é nossas terras, através de documentos, né? É possível também, em pequenas quantidades de terra, né, produzir grande quantidade de alimento. Você pode intensificar o tratamento do boi. Hoje, para um boi ser abatido de forma normal, né, o boi verde, é quase 4 anos, 3 anos e 6 meses. Mas hoje na minha região, e eu faço isso na minha propriedade, o boi é abatido com 24 meses, chamado o boi 2 dentes. É o produto que o comércio internacional quer. Hoje o maior comprador da nossa carne bovina é a China. E quanto sim, boi menos de 4 dentes, ele é até mais valorizado. E com isso ele passa menos tempo, em menos quantidade de terra, e você vai degradar mais. Então é possível sim, através da intensificação dos confinamentos, da
regularização fundiária e estimular a agricultura familiar, porque se a gente fala em agronegócio, só pensa em grande produtor, é o sojicultor, é o pecuarista. Não, é possível sim uma nova reforma agrária de forma consciente e correta, onde o governo federal e o estado tenha recurso de comprar terras e dividir essas terras de forma para que pessoas que têm aptidão naquela região poder trabalhar. Mas isso também dando documento, porque com o documento, esse pequeno produtor familiar, ele consegue ir ao banco através do BNDES com o juro mínimo e ter condições de melhorar a qualidade do solo através de implementos, adubação. Em pequenas quantidades de terra, você pode produzir grande quantidade de alimentos e não destruir mais a nossa floresta amazônica. Nós temos os nossos colegas, que são jornalistas do Grupo Liberal espalhados pelo Estado, que vão fazer perguntas ao senhor candidato. Mariana vai chamá-los. Eu vou chamar a repórter André Almeida, de Santarém. Olá, eu sou a jornalista André Almeida, atuo como repórter correspondente de O Liberal na região oeste, falo aqui da praia do Maracanã, localizada no município de Santarém, e a minha pergunta para o candidato ao governo, Dr. Felipe, é quais são as suas propostas para a região oeste do estado? Sim, eu já tive o prazer de ir na região oeste do estado, 3 vezes, e essas 3 vezes que eu fui a Santarém foi recente, agora como político. A minha vida toda foi voltada ao estudo e muito limitada na minha região. A gente tem que falar a verdade. Porém, eu andei bastante em Santarém, inclusive é a região que eu acredito que eu tenho a maior força eleitoreira, é Santarém, pelo trabalho que fiz lá nessas 3 viagens, Santarém, Oriximiná, região de Óbidos, eu andei por aquela região. As condições da região oeste do estado do Pará é igual à do sul do Pará. É o distanciamento do poder público com essas regiões. Então é possível que um governador que tem energia e tempo, disponibilidade e boas intenções está presente nessa região. Colocar uma secretaria de governo em Santarém, uma secretaria de governo no sul do Pará e uma secretaria de governo na região do Marajó. E o governante ter mais tempo disponível nessas regiões. Não morar só na capital Belém. Ter um tempo na capital, porque aqui estão os poderes, ficar 2 semanas aqui e 1 semana em cada uma dessas regiões e ver a problemática. Não tem como você só escutar informações, você tem que ver. É melhor ver do que ouvir falar. Então, um governo presente, se eu for eleito governador, eu vou ser remunerado para isso. E o estado do Pará é grande, tem as 6 mesorregiões. O governador tem que estar atuante. Não adianta só escutar o que eles querem. A gente tem que ver o que eles precisam também. Então é possível montar secretarias de governo nessas diferentes regiões e trabalhar de uma forma igualitária e evitar essa onda de separar o estado em 3 regiões. O governador foi eleito nas 3 regiões do nosso estado, que é o sul do Pará, que é a grande briga do estado do Carajás, a região oeste do Pará, que é a grande briga do estado do Tapajós, e a região Belém. Só que o governador, ele tem que governar e estar presente em tempo em todas essas regiões. E lá existe também muito essa parte de preservar e não dando possibilidade à população de Santarém de explorar um pouco o seu solo, as suas terras agricultáveis e o clima que é favorável para a produção de grãos e alimentos do nosso estado. E também aproveitar o turismo, Eu tinha um sonho tão grande de conhecer Alter do Chão, não pude conhecer, Andei em Santarém, mas não fui a Terra do Chão. Lá tem um potencial turístico muito grande. É possível desenvolver isso também. Mais uma colega, não é isso, Maria? Tem pergunta no YouTube também, das pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou ler aqui a pergunta do Davi Soares. Ele pergunta quais as propostas para a segurança pública do Estado e quais as propostas de melhoria de salários para os agentes de segurança pública. Sim, até poucos dias eu estava no meu consultório, sendo um simples cardiologista, mas a partir do momento que eu coloquei meu nome à disposição ao governo do estado do Pará, já pensando numa possível vitória, porque quase todos não pensam nisso, mas eu já me sinto um governador, por só ser um candidato. E com isso eu tenho escutado bastante os militares. 90% da força policial do nosso estado está descontente com o atual governo.
A segurança pública só se faz com a corporação contente. Se você tiver uma corporação contente, você vai ter uma corporação competente, né? Inicialmente, no combate, na luta contra o crime organizado, tem que se utilizar um pouco da força, mas é um trabalho também a longo prazo, e a educação vai ser o grande transformador da segurança pública do nosso Estado. Como eu falei, as escolas cívicas militares vai formar pessoas mais, tirando essas crianças do crime, passando mais tempo dessas crianças na escola, e vai ter menos formação de pessoas que possam estar atuando no crime. Então, a proposta de um governante, a gente não tem solução para tudo. É possível que um candidato a governador escute a corporação e que a corporação dê a solução, mas que isso, o Estado seja competente e tenha recursos para agradar essa demanda do Estado do Pará, que é a melhoria dos salários, né, dos agentes, não só da Polícia Militar, Civil, Bombeiro, né? Então, temos que escutar mais do que falar que vai fazer. A minha proposta para a segurança pública é escutar as pessoas que têm experiência, né? Um governante, na verdade, ele é um técnico de futebol. Eu comparo como futebol. Ele é um técnico, ele foi convocado para aquilo e ele vai escolher os melhores jogadores para aquela função. Então, é escolher essa melhor pessoa que vai desenvolver a segurança pública e escutar a corporação. Corporação contente é corporação competente e conquista de território. Na briga do crime, contra o crime, na guerra contra o crime, existe conquista de território. Conquistando todo o território, inclusive nas favelas, é possível que melhore essa parte da segurança pública do nosso Estado. Pode puxar, Mário. Vou chamar agora a pergunta da Thay Marchioro, de Marabá. Olá, eu sou o Thay Marchioro, repórter Liberal aqui em Marabá, e eu gostaria de saber do candidato Dr. Felipe quais são as suas propostas para a região sudeste do estado. Sim, eu sou da região sudeste do estado, né? Marabá é uma cidade onde conseguimos resolver, na parte do setor público, né? A gente consegue resolver grande parte da nossa problemática. Então, de todo mundo que está, desde Santa Maria da Barreira, Água Azul do Norte, São Félix de Xingu, se desloca para a sua cidade. É uma cidade muito importante para a região sul e sudeste do Pará, né? Região transamazônica e da 153. É um polo importante, onde temos um hospital regional, né? Então, até a saúde da grande parte da nossa cidade é resolvida na cidade de Marabá. O estado do Pará, a região do sul do Pará tem um abandono total. Como eu falei, o nosso governador ele foi ausente esses 3 anos e 6 meses. Teria que ter sim uma sede de governo, e essa sede do governo seria a cidade de Marabá, né? Que é um polo muito importante, e às vezes pensar na geração de emprego nessa região. Lá existe várias siderúrgicas que eram atuantes no passado. Eu quando criança, vinha a Belém e passava pela região de Marabá e via aquelas siderúrgicas, são 11 siderúrgicas, agora só tem uma funcionante. É tentar reativar essa siderúrgica. Como isso é possível? O problema todo é o carvão, né? Para que esse ferro produzido no Salobo, que é produzido no Carajás, no S11D, vem de ser exportado ele de forma primária, né? Beneficiar esse ferro na região de Marabá através dessas siderúrgicas, gerando grande parte de emprego no sul do Pará. É possível, através da resolução do Pedral do Lourenço, que era uma grande promessa, não foi resolvido isso, eram propostas políticas há 8 anos e ninguém iniciou esse projeto. Então, a resolução do Pedral do Lourenço vai desenvolver bastante o sul do Pará. Com isso, a gente pode, se a gente exporta ferro, por que a gente não pode importar o carvão mineral para colocar essas siderúrgicas atuantes e não degradar o nosso meio ambiente? Porque antigamente existe o carvão mesmo de forma irregular, né? Derrubando a floresta amazônica para gerar, beneficiar esse carvão para poder beneficiar o ferro. Porque se o trem vai a São Luís e volta vazio, por que ele não vai a São Luís, no porto lá, que pode ser em Marabá, né? E trazer o carvão mineral produzido na África? Então a gente pode importar o carvão mineral, resolver a região da problemática de Marabá, e também o Estado ser mais atuante através de infraestrutura para o sul do Pará.
através de estradas. Nós só precisamos de estradas de qualidade, saúde de qualidade e educação de qualidade. E isso o Estado é possível fazer. Só que o Estado é um abandono. Existe uma preocupação em manter o poder. Uma família que está aí há 50 anos não vai ser a solução. Um candidato a senador, que foi deputado estadual, federal, vice-governador da República e agora senador, não vai ser a solução. Tem que ter novas ideias. O Pará tem que surgir novas pessoas com pensamentos que desenvolvam a região, não para perpetuar no poder. E eu acredito que uma pessoa normal tem essa função, com pensamentos, de trazer soluções para o nosso Estado. Vamos para outra região então, Mariana. Vamos ouvir a pergunta da Patrícia Bahia, de Castanhal. Olá, candidato Dr. Felipe, eu sou a repórter Patrícia Bahia, de O Liberal, e eu estou em Castanhal. Eu queria saber do senhor qual a sua proposta para a região nordeste do estado. Sim, como eu falei que há 40 dias atrás eu era um simples cardiologista no sul do Pará, porém também eu tive a preocupação de andar na sua região, Castanhal, depois eu fui para Bragantina e vi qual é o potencial econômico dessa região. O potencial econômico de Castanhal eu vejo que é a mesma do sul do Pará, que é através do agronegócio, né? Desenvolvendo estrutura para a região, né? Com isso o agronegócio vai desenvolver. Como eu falei, não só o agronegócio, fala na pecuária, né, e na agricultura, mas também da agricultura familiar. Eu vejo um grande potencial dessa região. Eu fui a Bragantina, né, é uma região grande produtora de farinha e também de pescados. Então, é possível que o Estado mais atuante, presente e escutar o que a população quer desenvolver. Como falei, precisamos de infraestrutura, qualidade de serviço público para todas as regiões do nosso estado ser desenvolvida. Qualidade, infraestrutura, serviço público de qualidade e vamos desenvolver todas as nossas regiões. Mais uma região, a região metropolitana, né? Podemos chamar assim. O Igor Wilson, de Ananindeua, também tem pergunta ao senhor candidato. Olá, doutor Felipe. Meu nome é Igor Wilson, repórter de O Liberal em Ananindeua. E eu quero saber, quais são os seus planos para o nosso município? Sim, a grande região metropolitana, né? Belém, Ananindeua, Marituba, não existe diferença entre a região metropolitana. A maioria dos governantes da região metropolitana é governado por um governo de esquerda, que não tem esse pensamento de desenvolvimento, formação de renda, emprego, tirar essa parte do assistencialismo, melhorar a infraestrutura, saneamento básico é muito precária. Eu já morei em Belém, na região metropolitana, há acho que uns 15 anos, uns 20 anos atrás, e eu vejo que nada mudou, ou até piorou, porque a região cresceu bastante e houve invasões. E não houve uma parte de estruturação de moradias para essas pessoas, saneamento básico. Então eu ando bastante agora na política. Eu não posso falar que eu sabia de tudo isso que estava acontecendo no nosso estado, porque agora que estou andando, porque agora que estou numa política. E quando você está na política, você entra em todas as regiões. Eu fui na cidade de Ananindeua, eu vejo o total descasos. E eu vejo os nossos governantes em propagandas políticas, tudo bem, a imagem do estado do Pará está bonita, porém os políticos não andam na periferia, eles mandam pessoas ir para a periferia, só que eles não estão sabendo como está a nossa situação. Eu não acredito que o atual governador ou os atuais prefeitos dessa cidade que fazem propaganda política para si e para os seus familiares, que a maioria deles são políticos, não andam na periferia, porque eu acredito que eles não têm coragem. A população da região metropolitana de Belém está em total abandono, né, relacionado ao saneamento básico, saúde pública, porque por onde anda eu falo que sou médico, e todo mundo pedindo, doutor, tem como você me arrumar uma consulta? Doutor, tem como... Não, eu não posso arrumar consulta, eu estou em campanha. É o abandono, tem pessoa precisando de fazer um ultrassom há mais de 6 meses na região metropolitana de Belém, isso é inadmissível. Essa pessoa pode estar com câncer, um Cerrá, e com um simples ultrassom pode detectar esse tumor, fazer uma biópsia e essa pessoa tratar. As pessoas da região metropolitana não têm um mínimo básico de saúde pública
e saneamento básico. Acredito, combatendo a corrupção, a gente vai conseguir resolver a problemática parcial da nossa população da região metropolitana do estado do Pará. Vamos fechar com a última pergunta? A gente vai agora para Barcarena ouvir a pergunta da repórter Larissa Costa. Bom dia, eu sou Larissa Costa, correspondente do Jornal Liberal aqui no município de Barcarena. Candidato Dr. Felipe, quais as suas propostas para os municípios do Baixo Tocantins? Sim, uma região muito importante, inclusive tudo que é produzido na região do Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins e Goiás é escoado na sua cidade. É muito importante, Barcarena, né? E eu posso te falar a realidade de Barcarena, que eu nunca fui a Barcarena. Eu não conheço os 144 municípios do nosso estado. Eu sou um candidato a governador que não tem recursos, porém eu tenho andado em bastantes regiões, mas eu não tive o prazer de conhecer Barcarena. Eu vejo porque eu estudo sobre isso, sobre o nosso estado, e Barcarena é uma cidade muito importante. É conhecer melhor a sua região. Conhecendo melhor a sua região, eu vou saber qual é a problemática e tentar solucionar, como todo o estado do Pará. Deixa eu fechar as regiões um pouquinho, tem outras, claro, aí que a gente pode também abordar, mas o tempo é muito curtinho. Mas Marajó, né? A gente teve recente a questão do naufrágio, é uma região que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo. O que você pensa ali para desenvolver essa região do Marajó? O Marajó é uma região distante, difícil acesso, que não conheço. E ainda pretendo ir semana que vem. Teve um convite de um candidato a deputado federal para conhecer a região e saber qual é a problemática. Mas eu tenho estudado bastante sobre a região do Marajó. Também é uma região bem abandonada pelo poder público, de difícil acesso, né? E as condições do serviço público também é um pouco distante. Conhecer melhor a região do Marajó, tirar esse pensamento de apenas do assistencialismo. Eu já tenho estudado que é uma região importante, que pode ser um grande produtor, né, relacionado à agricultura familiar. Desenvolvendo a agricultura familiar da região do Marajó, vai trazer melhor qualidade de vida para essas pessoas e mais dignidade, e tirando ela do assistencialismo, né? Deixa eu engatar uma Sim. aqui, que a gente está caminhando já para o final, mas que acho que a gente está fazendo para todos os candidatos ao governo. Você está num estado, que a gente já falou sobre a Amazônia, mas você tem uma política de incentivos fiscais, como uma forma de atrair indústrias. Como é que você vê isso, e também em relação aos impostos que o Estado cobra? Você pensa em fazer uma reforma? Houve uma luta muito grande, uma batalha entre o governo federal, pedindo para que o Estado tenha uma redução do ICMS, e isso nunca foi aceito. Uma luta que foi presenciada por toda a população paraense, nós sabemos disso. E agora, por ser na época das eleições, o atual governador, por questões políticas, foi de bom grado reduzir o ICMS. E grande parte da bancada dos aliados ao ex-presidente Lula foi contra a redução do ICMS. E reduzir imposto. Reduzir imposto de uma forma responsável, com que tenha recurso para cumprir com os compromissos de um Estado. Pagar a folha, desenvolver a região, mas não devemos apenas arrecadar. Pensando bem, eu sou um proprietário. Se eu colocar o valor, eu sou um empresário, se eu colocar o valor da minha consulta muito alto, eu posso até ganhar dinheiro, porém vai vir poucas pessoas no meu consultório. Se eu colocar a minha consulta de uma forma que eu ganhe bem com isso, que essas pessoas que precisam do meu atendimento ter condições de pagar, eu posso atender mais pessoas, né? E o Estado pode ganhar mais dinheiro. Eu penso de um lado empresarial, reduzindo o imposto, empresas vão trabalhar mais, vão produzir mais e vai vender mais. Porque se você reduz imposto, você reduz custo da cesta básica, você reduz o combustível, gera tudo. Por isso que grande briga é quanto que está o barril de petróleo. Isso faz com que aumente a inflação. Se o governo ele é opressor, ele quer arrecadar o máximo possível de imposto, o Estado não vai produzir. Eu não vou abrir uma empresa se eu tiver que pagar um imposto muito alto. Eu quero abrir uma pequena empresa onde o imposto seja baixo, que eu consiga desenvolver um trabalho importante e gerar renda, emprego para o nosso Estado. Redução de imposto. E não posso falar essa palavra, mas o termo é que a maioria dos opositores do atual presidente votou contra a redução do ICMS, votou contra a população paraense.
fazer políticas também relacionadas e conversas com os políticos do nosso estado que trabalhem de forma acessível, que o benefício seja a população paraense. Muito bem, 12 horas 27 minutos, né? Caminhando aí para aqueles 3 minutos que a gente... Para ir um pouco mais, um pouco menos, até porque durante a entrevista explora-se bastantes assuntos, então agora que a gente precisa obedecer o tempo mesmo de 1 hora, né, de entrevista. Candidato, nosso muito obrigado, queríamos que o senhor usasse agora da palavra para falar diretamente a toda a audiência do Grupo Liberal e aproveitar esse final de entrevista aí para conversar direto com o povo. Eu queria agradecer bastante o Grupo Liberal, porque foi a única emissora que me deu tempo e espaço a ser ouvido. E se Deus quiser, vou estar no debate e falar minhas propostas. Minha proposta não vai ser ofensiva aos candidatos, que todos sabem que está aí. É de falar que uma pessoa, Dr. Felipe, é um caboclo do interior que saiu de sua casa precocemente, com 11 anos, veio à capital e conseguiu ser um doutor. Sou um cardiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu atendo quase 100 pessoas por dia. Tenho 12 anos de profissão, nenhum processo médico. Não significa que eu acertei 100%, ninguém acerta 100%. Porém, sou uma pessoa que sei levar bem, tratar bem as pessoas, tratar de forma correta e ser justo. Por isso, em 12 anos de profissão, 8 anos de cardiologia, não tem um processo. Eu sou o famoso ficha limpa. Eu sou o único candidato, um dos únicos candidatos a governador do estado do Pará que não responde nenhum processo na justiça. Um tem 61 processos, todos sabem quem é. E o outro está respondendo pelo que aconteceu na pandemia. Então, eu não saí de casa com o propósito de ser governador do estado do Pará. Eu saí de casa com o propósito de ser um profissional. Porém, desenvolvi bem essa parte e agora me deram a oportunidade de ser candidato a governador do estado do Pará e tentar não melhorar só o meu ambiente, aquele local onde sou destinado como médico, agora para tentar resolver o problema do estado do Pará. Como todos falam, que eu sou um político pequeno, fraco, sem expressão política, sem recurso e sem tempo de televisão. Porém, eu tenho uma força muito grande no meu coração. E a minha vida é trazer cura, tentar trazer cura. O estado do Pará, existe um tumor no mediastino, tá? Grande, organizado, forte, que emite metástase para todos os órgãos, abaixando a imunidade do nosso estado, deixando o nosso sistema público, a população, escrava desse sistema e com a imunidade baixa. O meu propósito é de cura. Dr. Felipe veio com a intenção de curar o Pará da velha política paraense e muito obrigado. Ok, doutor, a gente que agradece, um bom percurso aí pelo estado, ainda temos um dia de campanha. Daniel, muito obrigado. Temos mais alguém hoje? Temos hoje, não, amanhã a gente retorna, esse horário, 12h30, candidato Beto Faro ao Senado, semana que vem, nesse mesmo horário, aí segunda-feira está programada a entrevista com o candidato Bolsonaro, dentro do projeto Propostas para a Amazônia, candidato à reeleição à presidência, Bolsonaro. Na sequência, mais o candidato ao Senado, Mário Couto, depois Zequinha Marinho, depois Helder Barbalho, e aí a gente encerra dia 29, entrevista com 14 candidatos ao governo ao Senado. Excelente, tá bem gravado aí, viu? Que ele não leu nadinha, né, candidato? Ele tá aqui, ó, tá na mente. Mariana, muito obrigado também. Obrigada. Obrigado a todos vocês que acompanharam essa entrevista através da Rádio Liberal FM, através das nossas redes sociais, do nosso portal liberal.com. Obrigado mais uma vez ao Dr. Felipe, do PRTB, e todos os seus assessores que vieram acompanhando aqui até o Grupo Liberal. Tchau, gente. Até amanhã.